que assistir. Demitir todo mundo. Foi. Quantas pessoas? 3, 2 curtiram. Boa. A gente vai mandando aí, vai aumentando. Galera, boa tarde. Hoje é um programa aqui muito bacana. Da minha parte, posso dizer que eu estou muito feliz, né? Porque não só porque é o clube do meu coração, o clube que eu torço, mas foi o clube que eu fiz parte durante aí 2 anos. Então eu carrego muitas lembranças, muitos causos aqui. A gente pode até contar, depois a gente conversa, conta algumas coisas que a gente vivenciou nessa época de Palmeiras. Mas eu estou recebendo aqui Pedro Carvalho, esse cara aqui top. 16 anos, Pedro? 16. Mais alto que eu, cara, meu irmão. Tá indo lá pro Palmeiras. Vou te chamar de Manaus, já adianto logo. Tá bom. Mas pode levar essa responsabilidade, porque vale a pena. Essa cidade aqui maravilhosa que te acolheu, te recebeu. E, mano, a gente começar, eu queria que você dissesse quem é o Pedro Carvalho, cara. Onde você nasceu, fala um pouco aí da tua história, da tua família. Conta um pouco pra galera aí. Eu tenho 16 anos, sou filho do meio, né? Tenho meu irmão de 22, meu irmão menorzinho de 1 ano. Uhum. E aí eu conheci o basquete há pouco tempo. Conheci há relativamente pouco tempo, uns 4 anos atrás. Uhum. Tinha uns 12, ia fazer 13 anos. Entendi. Aí eu conheci lá no antigo condomínio, eu morava em Brasília, né? Eu nasci em Brasília, aí eu vim morar aqui, meu pai é militar, foi transferido pra cá. Aí foi nessa que eu conheci, através do Célio, né? Eles começaram a treinar lá no condomínio, eu comecei a treinar, e aí foi indo. Sério, Major Sério, depois vai ver esse vídeo com certeza. Então, Major não, Coronel, não posso rebaixar ele não. Coronel Sério. Então, um abraço também, porque é um cara que sempre está apoiando o basquete, está de parabéns. E eu vejo assim como muito importante, né, cara, a gente ter basquete em vários locais, né? Eu lembro que ele tinha um projeto lá. Ele começou com quantas crianças? Você faz ideia de quantas crianças jogavam lá contigo quando ele começou? Bastante, por volta de umas 15. Tinha os picos, né? Sim. Mas é assim, entre 10 e 20. Entendi. Mas assim, tu que tomou a iniciativa, foi a família que te levou, ou o Célio olhou assim, pô, esse moleque é grande, ele tem 12 anos, vou te chamar ele pra jogar comigo. Na verdade, foi assim, eu comecei através de um amigo meu, vizinho, ele falou que ia ter lá, e ele já era amigo do filho do Célio, aí me levou para esse treino, primeiro treino lá do projeto lá dele. Aí eu comecei a jogar, gostei, aí eu voltei, fui voltando, comecei a treinar. Aí eu não parei mais. Entendi. Na época eu tinha 12, 13, né? Isso. Entendi. A partir daí, tu foi jogar na escola. Isso. E tu joga no militar hoje, né? No CNM. Tu já jogava no militar também, junto com a escolinha, ou tu foi depois? Comecei do zero. Do zero, nada. Nem escola tu brincava, no recreio. Nunca tinha nem pegado. Para dizer que eu nunca tinha pegado uma vez aquela bola laranja lá em Brasília. Sim. Assim, uma vez só, e literalmente uma vez. Entendi. Aí eu comecei lá nesse projeto com o Célio, e aí o Célio conhecia o professor de basquete lá do CMM, o Diniz. Professor Diniz, isso. Aí ele me indicou, porque eu já estava jogando há um tempinho, alguns meses. Aí eu comecei a treinar no CMM, aí sim que vieram mais oportunidades ainda, que eu comecei a jogar estadual, jogos escolares. Entendi. Começou esse ano jogos escolares? Os jogos escolares começaram esse ano. Cara, que rápido, Aí você tocou num ponto interessante, né? Porque parece que a pandemia meio que atrasou a galera 2 anos, né? Essa questão do campeonato, de torneio. Mas, cara, eu vou te falar, tá aí uma ressalva para professor de educação física, né? E eu posso falar porque é minha área também. E, tipo, não é possível que o de 12 anos não tinha feito uma bola de basquete até hoje na educação física. Não tem nenhum professor para olhar assim e falar, cara, tu tem que jogar basquete, não tem ninguém. Pô, bicho. Já tinha feito muitos esportes, tinha natação, karatê, jiu-jitsu, mas nunca tinha feito basquete. Nunca tinha feito basquete. Futebol também? Futebol. Meu filho também começou no futebol, né? Hoje ele tá com 13 anos só no basquete, mas assim, eu tentava não insistir muito, mas aconteceu uma situação interessante, eu não sei se o pessoal tá assistindo, sabe. Meu filho jogava na escolinha do Manaus, aí uma vez eu fui assistir o jogo dele, e, cara, 10 moleques jogando de cada time, e ele quase não pegava na bola, né? Aí quando ele saiu do treino, eu falei, meu filho, você tem que jogar basquete.
Porque meu filho era tipo assim, ele era dessa altura e os moleques eram dessa, né? Então, tipo assim, quando tu viu um monte de moleque correndo atrás da bola, meu filho era o maior de todos e muito. Eu falava, cara, a tua altura só vai servir para alguma coisa se for um jogo que se joga no alto. Porque no chão tá todo mundo igual, né? E aí eu conversei com ele, tudo, eu acabei colocando ele na escolinha. E hoje ele também está se interessando, porque o basquete é um esporte apaixonante, né? Você começa a gostar, começa a se envolver, e assim, depois desse período que você aprendeu, foi com sério, depois no CMM, aí vem os primeiros campeonatos, que já foram esse ano. Qual foi o primeiro campeonato que você jogou? E se foi de início que a galera percebeu que tu era bom, ou o primeiro que não foi tão bom, você percebeu que depois foi melhorando? Na realidade, o primeiro foi em 2019, foi sub-13 estadual. Comecei lá. Aí, antes da pandemia, né? Isso, mas assim, lá nesse projeto do Célio, eu já treinava, eram 3 dias na semana, só que também já gostava tanto que eu treinava outros dias também, quando não tinha basquete. Aí no sub-13 eu já consegui, no meu time com 6 pessoas, a gente conseguiu ficar em terceiro lugar, e eu já comecei sendo cestinha, segundo lugar como cestinha. Show. Foi aí. Do time ou do campeonato? Do campeonato. Do campeonato? Isso. Olha aí, cara, que louco. Aí eu já gostei bastante. Reconhecimento, né? Faz diferença, né? Aí depois, acho que foi 2020, né? A pandemia no final de 2020. Porque aí com 14 anos eu já ia jogar já ia começar a jogar o sub-17, se não me engano, na época. Tava com medo e tudo mais. Aí, só que aí teve toda essa questão da pandemia, né? Aí eu voltei ano passado, no sub-15. Aí sub-15 a gente foi campeão e eu fiz cestinha, primeiro lugar. Com 15 anos. 15 anos. Aí esse ano eu joguei Aí ano passado eu tinha jogado sub-18 também. Só que assim, eu tava morrendo de medo. Porque eu com 15 anos já tava alto, né? Só que eu não tinha experiência assim com o pessoal mais alto, mais forte também. Sim, principalmente a questão da força, né? Porque o pessoal aqui em Manaus não é tão alto. Aí meu time ficou em terceiro lugar. Só que eu comecei lá e jogava. Eu era meio que tipo o sexto. Entendi. Mais ou menos isso. Sabe? Mas o sexto do sub-18. Com 15 anos. Mas tá bom, né? Só que eu ainda queria. Que eu ficava muito feliz que eu vi o pessoal sendo cestinha. Queria ser também, né? Claro. Eu ficava feliz, obviamente. Ficava muito feliz por eles. Aí esse ano que eu joguei sub-18, com 16 anos. Aí do sub-18 do ano passado, que a gente foi em terceiro lugar. Esse ano a gente foi em primeiro lugar. E eu fiquei em primeiro lugar como cestinha. Foi cestinha no sub-18 esse ano também? Esse ano. No caso, você mesmo foi campeão. Jogou pelo Selva, no caso, né? Isso, show de bola. CMM Selva. Eu sei como é que funciona. Aí foi, né? Me deu bastante confiança também, porque eu treinei muito para eu conseguir, né? Para eu ajudar o time esse ano. Porque ano passado eu ajudava mais na questão defensiva. Sempre fui muito bom assim na defesa. Tudo mais, até pela altura, ajuda bastante. Show. Aí, só que ano passado eu não entrei nem naquela tabela lá de cestinha. A tabela de cestinha? Eu nem entrei. E esse ano eu fui primeiro. Aí, isso me deu muita felicidade, né, mano? Cara, que legal. Recebeu o troféu, tá guardadinho, tá de cestinha, teve o troféu? Tá, teve a medalha. Teve a medalha? Pô, cara. Essas coisas assim, eu tenho alguns troféus, inclusive depois quando a gente finalizar aqui, eu vou te mostrar alguns que estão aqui dentro do escritório. Beleza. Mas, cara, troféu é uma parada que... Tudo bem que medalha é legal, entendeu? Só que eu acho que o troféu para te ter na estante da tua casa, pô, cara, é muito legal você chegar e mostrar. E vai passando o tempo, aí as pessoas vão te visitar e tu fala daquele troféu que tu recebeu, entendeu? Não, cara, isso aqui foi tal ano, quando eu... Então, assim, é uma lembrança muito, muito top. Eu tenho certeza que tu vai ter alguns aí para contar a história, com certeza, no futuro. E, cara, e aí, beleza. Vai passando o tempo, você se destacou aqui no cenário do Amazonas, né? Foi cestinha sub-18, mesmo com 16 anos, foi campeão, né? Tenho certeza, não sei se teve eleição de melhor jogador, mas com certeza ficou entre os melhores. Aí, esse ano, só uma observação, esse ano também, a gente disputou o Gêmeos, né? Os Jogos Escolares, claro. Aí a gente foi vice-campeão. Sim. O Manaus estava na terceira divisão, conseguiu subir. Então foi muito legal também esse campeonato, foi muito proveitoso, também deu experiência já para os testes, já para entender como é que era o ritmo, porque você vê que é diferente, né, do ritmo de um estado para outro. Com certeza. Como é que foi assim
os jogos. Eles se enfrentaram quais times? Foi mais parelho? Foi mais... Como é que você considera os jogos que teve lá? Assim, começou os primeiros times foram bem ruins. Sem querer desmerecer, mas foi uma vitória bem tirando o Maranhão. O Maranhão foi, assim, foi mais parelho, foram acho que 15 pontos de diferença. Sim. Aí, o do Maranhão, a gente pegou também o do Acre, o time do Acre, que aí a gente levou muita porrada, porque eles não tinham ainda a habilidade de basquete, aí eles tentavam disputar na porrada. Na porrada, na literalmente força. Na porrada. Tem gente que levou porrada na cara. Mas aí, no final, ninguém se machucou, deu tudo certo. Aí a gente enfrentou, a final foi contra o Espírito Santo. Aí, o que aconteceu? Nesse time, que foi tipo uma seleção aqui da Amazonas, do Sub-17, a gente nunca tinha jogado junto, né? Não tinha entrosamento, a gente foi se conhecendo lá na hora. Entendi. Agora, esse time do Espírito Santo que a gente pegou, era um time já de clube. Eles treinavam juntos já há anos. Aí a gente levou uma surra. Foi. Acho que a gente perdeu por uns 30 pontos de diferença. Entendi. Mas toda experiência. Isso que eu ia falar, vale como experiência, né? Porque sim. Você, querendo ou não, você consegue ter um parâmetro do que você vai enfrentar, né? Qual é o outro nível e tal. Qual é o próximo nível. Eu lembro que uma vez eu fui jogar uma Copa Norte em Belém, já era adulto. E aqui fica naquela, né, cara? Tipo assim, poxa vida, qual time que a gente vai levar? Fulano, tu pode ir, tu pode pagar, tu vai poder liberação do trabalho. A gente foi com o time todo quebrado. A gente enfrentou o time da Assembleia Paraense, que era a mesma seleção paraense que eu enfrentei no meu primeiro brasileiro. Eram os mesmos moleques jogando junto há, tipo assim, 15 anos. Meu amigo, a gente pegou uma surra, brother. Uma surra. Não vou nem te falar quanto é que foi o placar, mas... Tipo assim, sabe quando sai envergonhado do lugar? Foi mais ou menos isso daí. Mas vamos deixar... Vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa. Então, e aí, esse já foi no Rio de Janeiro, né? Também? Esse foi lá em Aracaju. Aracaju? Isso. Pô, bicho, por que não tinha umas viagens top dessa na minha época? Aracaju, aproveitar a praia. Foi legal, a gente ganhou camiseta, bolsa, sim, foi interessante. Tudo do Jebs e tal, conhecer a cidade, passear, sim, tudo mais. Passear também um pouco, depois que a gente perdeu. Esse passeio é o melhor também, né? Pô, já tá livre, não vai ter mais que jogar, pode sair à vontade. É verdade. Show de bola. E uma coisa que eu acho muito interessante, cara, de Jebs, né? É porque você tá junto com um monte de gente do esporte também, você conhece gente do país todo, né? Conversa, ouve sotaque diferente, histórias diferentes. Não sei se você chegou a pegar o contato da galera de outros estados. Não, aí a gente não teve muito essa questão desse tempo também para fazer, foi um pouquinho corrido, mas deu para conhecer o pessoal que jogava no Flamengo, então isso já deu para conhecer a estrutura do pessoal, pessoal mais alto, mais forte, isso ajudou muito. Que é uma coisa mais profissional, né, Pedro? Porque aqui em Manaus a gente não está acostumado, né, essa estrutura, até a estrutura do que investimento no esporte, como a gente estava conversando antes de começar, né, é outra coisa. Então, você é uma pessoa mais forte, mais alto, então você já tem uma ideia do próximo nível que você vai enfrentar. Que é o nível que você vai enfrentar lá no Palmeiras. E aí me conta o seguinte, cara, beleza. Todo esse processo, como é que chegou a história de jogar não foi nem no Palmeiras inicialmente, né? De você ir para São Paulo fazer teste. Como que foi não sei se foi convite, conta aí como é que aconteceu tudo. Na verdade, desde o início desse ano, de 2022, eu já estava planejando entrar no time, né? Que eu já queria fazer o terceiro ano de ensino médio, já num time grande, quando eu terminasse, já estava bem encaminhado no basquete. E aí, eu comecei a ver peneiras, né? Há um tempinho atrás, acho que um mês e meio atrás. E aí, o que acontece? Eu era do Corinthians, aí dos 2.500 pontos, se eu não me engano, se inscreveram lá no 2.400, 500, por aí, se eu não me engano. As categorias, acho que era sub 15, 16, 17. Era duas categorias, na verdade, era 15 e 18. Aí eu fui nos selecionados, foram 16. Vamos lá. 2.500 pessoas. O que foi o PPD? Como é que funciona? Dividiu por categoria. Isso. Aí qual categoria tinha quantos? É porque tinha uma pré-seleção online.
Pra você estar aqueles principal. E eu peguei o importante dos prêmios individuais. Embora eu não estava conversando antes, eu prefiro ganhar. Isso acaba ajudando na hora da peneira. Porque você coloca lá uma última coisa, uma das principais, que são as coisas que você já participou, dos jogos, das competições. Eu coloquei aí que eu fui um dos 16 atletas do Brasil todo. Fui chamado para essa peneira. Entendi. Eu recebi quarta-feira, assim, no almoço, quarta-feira, no horário de almoço, estava almoçando. Sim. E já tinha que estar lá segunda-feira, lá em São Paulo. Uau. Menos de uma semana. Menos de uma semana. Que louco, bicho. E assim, eu lembro que, na verdade, rodou nos grupos de basquete, o pessoal pedindo ajuda, né, para te ajudar e tal. Então, assim, se quiser aproveitar para agradecer o pessoal, eu acho que tem alguns aqui assistindo, a galera que apoiou e tal. Ah, sim, não, com certeza. Quero agradecer a todos vocês que ajudaram, não só financeiramente, mas também divulgando e apoiando, e me apoiando, né? Isso é muito interessante, esse apoio do esporte, e foi muito importante para mim também. Não só para ganhar confiança, mas como um todo. Foi muito, muito legal para mim, muito importante, muito confiança, que é muito importante no esporte. Com certeza. Que tem gente aqui torcendo você, né? Para fazer dar certo. Isso aí para nós é muito bacana. O nosso basquete é muito importante, né? Ter nomes lá fora, pessoas. Porque eu penso assim, como você falou, né? Quando você fez a inscrição, os teus prêmios, onde você jogou, que você ganhou, fez diferença. Eu tenho certeza que para um técnico lá de São Paulo, ele falar assim, pô, tem um moleque lá de Manaus que veio jogar aqui, ele joga bem. Isso gera uma confiança para, de repente, ele daqui a um ano levar um outro moleque daqui, entendeu? Pô, os moleques de Manaus jogam bem, ele sabe jogar. Tem um Pedro aqui que ele tá arrebentando. Então, tipo assim, querendo ou não, você abre as portas, entendeu? Para outros atletas. Isso é extremamente importante pro nosso basquete. E aí, beleza, foi lá fazer a peneira. Chegando lá, como é que foi? Me conta. Aí eu tava super nervoso. Tava tentando controlar. Foi teu pai, né? Isso, eu e meu pai. Eu tava super nervoso, tentando controlar, assim. Aí eu cheguei lá, já me deparei com um negócio totalmente diferente, que era o pessoal, tipo assim, da minha altura, mais ou menos, e forte, alguns mais fortes. É porque já viu que muda, né? Sim. Eu lembro que eu passei por isso. Depois eu mostro a foto pra ti. Eu tenho uma foto do meu time do Palmeiras. Beleza. E eu tô na ponta do pé e ainda sou menor. Entendeu? Tipo assim, uma coisa que a gente não tá acostumado. A gente sempre é o mais alto aqui, né? Sim. Cara, quando você chega lá e você vê assim, cara, já não vai ser na altura ele não. Exatamente. Tem que destacar de outro jeito. Isso, exatamente. Aí eu fui para essa peneira, aí eu comecei bem, comecei com os primeiros exercícios, né? Normalmente começa com exercícios básicos, o de troca de passe, bandeja, e eu fui bem. Só que aí na parte do jogo, aí veio coletivo, né? Aí eu também fui bem, só que bateu nervoso assim, no meio pro final. Aí eu fiquei nervoso e não consegui dar o máximo. Entendi. Aí eu já saí meio assim, triste. Porque, assim, você sabe que você não está preparado, é uma coisa, você sabe que você está preparado, mas você não conseguiu dar o máximo. Aí é muito triste. Isso foi na segunda, né? Teste. Aí, quando foi terça-feira, a gente ficou nessa, né? Porque o que acontece? Para a gente pegar uma passagem mais barata, pra gente, nós indo os dois, né? Aí era de segunda e ia embora no fim de semana. Entendi. Então a gente ia até essa semana toda, né? Aí eu pensei que eu fiquei meio para baixo, meu pai conversou comigo, né? Chegou em mim, me acordou, falou se eu não estava preparado se estaria preparado para fazer outras peneiras, né? E nisso, depois da peneira do Corinthians, meu pai conversou com o técnico e tudo mais. E aí o técnico passou o contato de, como meu pai falou que a gente ia ficar essa semana toda, ele passou o contato de outros técnicos para a gente ir fazendo testes, porque a princípio o resultado do Corinthians só ia sair até sexta. E aí eu já tava, não vou passar, porque não consegui dar meu máximo. E no final, depois que eu fui assistir as filmagens que meu pai fez da peneira, eu nem fui tão mal assim, né? Foi mais coisa psicológica. Isso já foi atrapalhando, porque você pensa, tô indo mal, aí você só a tendência a piorar. Né? Aí, terça-feira, a gente não teve nenhuma peneira. Quarta-feira, eu fui no Palmeiras. Meu pai falou, né, com o técnico, mas ele tem uma peneira quarta-feira para quem é de fora, para quem tava vendo de fora. Entendi. Né?
Aí a gente entrou lá, só que a gente não sabia nem que ia ter peneira. A princípio a gente estava só para conhecer o técnico e tudo mais. Ele falou que ia estar lá e tudo mais, só que aí no que a gente chegou lá, a gente não sabia horário, não sabia se ia Sabia ter. nada. A gente só chegou lá, não sei nem como a gente conseguiu entrar, mas meu pai também ele conversa muito bem e tal, falou com o pessoal da portaria lá, você já conhece muito bem a portaria verde, né? Pois é. A gente entrou lá como visitante, a gente entrou naquele ginásio maior lá no térreo, né? Aí falaram que ia ter um evento e falaram que normalmente os treinos, quando tem evento lá, aí é lá em cima, no quarto andar. Que isso pra mim já foi incrível, né? Aquela estrutura que eu nunca tinha visto. Aquela estrutura tipo de quadras, assim, no elevador. Tá? Aí a gente foi, chegamos por volta das 10 e pouco, não, 9h30 mais ou menos. Isso de manhã, 9h da manhã, cedão, tamo lá. Cedão. Entendi. E o treino ia começar às 11 horas. A gente foi de metrô, tava de trem, né? Aí a gente chegou mais cedo, até porque a gente não conhecia, para chegar aquela antecedência boa. Aí a gente chegou, fui com roupa preparado para fazer peneira, mas eu não achei que ia fazer peneira, né? Eu acho que isso até foi importante depois para não ficar tão nervoso, né? Meu técnico chegou, acho que você conhece ele, né? Não sei se eu chegou a conhecer, mas ele tem um jeito mais sério, assim. E aí falou pro jogador dele levar a gente lá no negócio das roupas, né? Na roupeira. Isso. Quem era o roupeiro lá, tu lembra o nome? Não lembro, mas ele era novo. Era novo? Ah, então não é o Ronaldinho, não. Aí a gente chegou, colocou aquele uniforme e foi fazer a peneira. E nisso já estava muito mais tranquilo. Tava bem menos nervoso, porque do Corinthians, né, eu tava bem nervoso. Mas do Palmeiras eu não tava tão nervoso assim. Aí desenrolou, deu tudo certo, ele conversou com a gente. Eu, o Leonardo e o... tu tava o Léo na mesma peneira. Isso, na mesma peneira. Ele chegou depois de mim, inclusive. Aí cumprimentou, caramba. E eu meio desnorteado, porque tava... Você nem sabia o que... Não sabia. Olha só, cara. Não sabia, porque ele também achou que eu era do Corinthians, né? E não sabia que eu era nem trocaram ideia e tal. Pois é. Aí a gente se encontrou lá na peneira e conheceu também outro menino que tinha vindo de fora do sul, do 2,7. Uau! Bem alto. 16 anos também? 17. Ele tinha 17. Isso. Aí, tu achava que era grande, né? Até chegar lá. Sim, eu achava que era grande, até chegar lá em São Paulo. Aí a gente chegou lá, a gente fez, aí o técnico falou, né, que chamou a gente depois do treino, falou que não tinha casa, né? No caso, alojamento. Mas que se quisesse treinar, as portas estavam abertas. E aí a gente foi lá no dia seguinte, né? Que ele já chamou para o treino no dia seguinte, aí treinamos. E aí ele conversou melhor, né? Falou das questões de colégio, essas questões mais técnicas. Entendi. Mas aí acabou que foi dando tudo certo no Palmeiras. E eu achei que ia ser no Corinthians, mas foi no Palmeiras. Olha aí, cara. E pior que se você for procurar no futebol, tem gente que é assim, né? Foi lá no Corinthians, não deu certo, foi no Palmeiras, virou ídolo, vice-versa, né? Sim. Às vezes isso, pô, que bacana. E agora eu vi assim, um outro momento, né? Porque você já fez a peneira, já passou, tá aqui de novo. Mas assim, eu tenho certeza que você deve estar sentindo assim, cara, daqui a pouco eu tenho que voltar. Como é que tá essa organização? Você, família, para morar lá, ficar um pouco longe da mamãe, do papai. Como é que tá essa situação aí? Assim, em relação aos aspectos assim, de onde morar, mas tudo está se resolvendo, né? Aos poucos tudo está se resolvendo. Então eu nem estou mais tão ansioso igual eu estava antes, estou mais tranquilo. Agora, que às vezes bate aquele sentimento da saudade do meu irmão menor, principalmente, você não está pegado a ele. Mas de todos os irmãos, do meu pai, da minha mãe. Mas quando você tem um objetivo, né? Você está disposto a abrir mão das coisas que você ama, da sua família, da sua namorada, para ir lá jogar. É isso aí. Por mais que boa, né? Tudo mais, para questão de despedida, mas eu considero que tudo um processo, né? Tem aquelas fases, tem uma fase que você tem que começar a abrir mão de algumas coisas que você considera importantes. Para mim, nada é mais importante que a família, mas às vezes você tem que abrir mão dessas coisas para que você consiga outras coisas mais importantes. Outros objetivos, né? Isso, exatamente. Tá focado lá. Pô, cara, que bacana.
Depois a gente volta nesse assunto de Palmeiras, mas o pessoal tá até comentando aqui. A Gabriela. A Gabriela tá namorada? Tá. Manda um beijo aí pra Gabriela aí. Então, você tá viajando agora, amanhã, de hoje para amanhã, na verdade. Isso. Jogar aí, acredito que é o primeiro brasileiro. Isso, primeiro brasileiro. Sub-18. E ainda é sub-18, né? E eu vi que teu time tem bastante gente que é sub-16, né? Tem você, tem o Alexandre, tem uma galerinha que... O Rian chegou agora também, sub-16. Inclusive o Rian, a gente jogou junto, sub-13. Sim. Foi muito interessante. Do nosso time, na verdade, sub-16, só tem eu e o Rian mesmo, 16 anos. O Alexandre não é sub-16? Eu achei que ele era sub-16. Eles são todos sub-18. Então, tipo assim, no ano que vem só vai sobrar eu, o Rian e o Marcelo, que é o pivô, só que ele tem 17, né? Ele faz 18. Entendi. Eu ainda tenho mais 2 anos, né? No caso, eu e o Rian. Entendi. A gente ainda tem mais 2 anos aí pela frente no sub-18. E como é que tá assim a ansiedade para esse campeonato? Porque você vai defender, né, o estado, você vai enfrentar, acredito que são 10 equipes, né? As melhores equipes do país. Eu sigo as páginas do Instagram das federações, né? E tá todo mundo já com os times convocados, já está se preparando. Sim. Não sei se tu aproveitou para dar uma olhada assim, cara, deixa eu ver quem é que eu vou enfrentar aqui, quem são os caras. Chegou a dar uma olhada? Eu não cheguei a dar uma olhada, porque assim, eu fiquei mais no... Porque eu tentei até fazer isso das outras vezes, mas não adiantou muito. Não adianta muito, vai Você chegar. não sabe os detalhes, mas essas experiências desse ano, dos jogos escolares do Brasil, também da própria seletiva que eu fui em São Paulo, me ajudaram muito a entender o nível, assim, como é que é o basquete, sub-18. Que eu joguei, né, no Palmeiras, quando eu fui fazer a seletiva, eu joguei sub-18, sub-20, né, que era sub-20. Então, assim, eu já sei o ritmo, aí eu tô, até pra não dar aquela ansiedade, que às vezes você vê um cara alto, pô, esse aqui o cara não joga muito bem, e às vezes o cara é mais baixo, mas joga bem. Então, eu peguei tranquilo, um pouco ansioso, mas eu acho que o nosso time é bom, eu acho que a gente vai ver. Pô, que legal. Será que a gente sabe a mídia? Será que a gente vai no final? Já sabe. A gente não se achar a bola, né? Agora eu já vi que vocês têm que viajar, os caras fazem um sorteio. Aí tinha um monte de time a sortear. Todo respeito ao muito legal. De Roraima, a gente dava um jeito de cair na chave de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Nada é possível. Os caras eles não sorteiam o Amazonas, eles pegam o Amazonas, para colocar ele na chave mais difícil aqui. Já que essa. Então você vai pegar a chave Rio de Janeiro, Santa Catarina e Mato Grosso. Mas só que dos 10 times passam 7, né? Então já tem. Entendi. Se eu não me engano, é o primeiro e segundo lugar de cada chave e os 2 terceiros melhores lugares. Entendi. Então a gente tá bem confiante, assim, né? Não é possível que a gente é tão ruim a possível ganhar o jogo. A gente vai estar torcendo aqui por vocês. Inclusive deve ter transmissão, né? Eu acho que a Federação do Rio de Janeiro vai transmitir. Eu vou mandar também para o senhor divulgar e tudo mais. Olha aí, galera do basquete brasileiro, sub-18, vai estar passando aí pela Federação do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar. Todo mundo reunido para assistir junto, pipoca, torcer por nossos jovens atletas aí que vão estar lá nos representando. Pô, cara, que legal. Sim, muito interessante o senhor falar dessa questão do brasileiro, que foi tudo uma incerteza, né? A gente teve toda a questão que a gente estava conversando antes, né? Pode de vender rifa, tudo mais, de realmente correr atrás, né? Só que também o pessoal ajudou, o vereador, tudo mais, o secretário. Eles ajudaram bastante também nessa questão. Só que assim, a gente ficou sabendo só ontem à noite, que a tipo de certeza mesmo, só ontem à noite. Entendi. Então foi algo bem assim, corrido. Você fala que a esperança é sempre treinando, treinando a mesa. Pois é, então lá um tempão sempre estão lá no Dom Pedro, né? Sim, exatamente. Show de bola. Mas assim, infelizmente é uma coisa que a gente já está habituado aqui no estado, né? A gente espera que com os próximos anos, profissionalização do nosso esporte, a gente consiga ter um planejamento melhor. Eu queria aproveitar também o espaço, avisar para a galera aí que está assistindo, acompanhando. É bom que tem gente que entra, comenta, daqui a pouco sai, daqui a pouco volta. Mas a gente vai ter nosso All-Star, dia 23,
de dezembro, semana que vem. A gente decidiu fazer dia 23, principalmente porque vocês voltam. Né? A gente vai ter lá uma parte também para homenagear nossos atletas. O Pedro está entre eles, inclusive, vai ser lá homenageado e tudo mais. Então não percam, dia 23 no Dom Pedro, a partir das 6h30, vai ter masculino, feminino, campeonato de enterrada, arremesso de 3 pontos, habilidade, vai ter apresentação de cadeirante também. Então, cara, vai ser um evento top. E é importante também para a gente mostrar para as pessoas que o basquete ele é muito mais, né, do que só um jogo, mas que envolve família. Vai ter lá as crianças a partir do sub-13, sub-15, sub-18, vai ter a galera do Master, que é mais antiga também. Mas eu acho muito interessante o nosso esporte é isso, essas gerações, elas estão, de certa forma, todos juntos, né? Sempre buscando melhorar a visibilidade e tudo mais. E eu acredito que se a gente fizer um trabalho bem feito, as pessoas vão começar a olhar de uma maneira diferente e enxergar o esporte como um negócio, algo que eles podem investir e ter um retorno. E, Pedro, eu falei que a gente ia voltar para o assunto do Palmeiras, né? E assim, não sei se tu vai usar, tá? Mas eu trouxe uma coisa aqui para ti, eu queria contar uma história. Mano, também, desculpa, não sei. Ellen? Ana. Isso, Dona Ana. Não sei nem se vai caber nele. Vou sair da câmera aqui rapidinho. Porque aqui é o seguinte, ó. Esse agasalho aqui, ele deve ter uns 15 anos para mais. Olha, da Diadora. Eu não uso ele, tem uns 10. Mas aconteceu uma coisa interessante. Quando eu fui para São Paulo, eu fui no verão, porque eu fui em janeiro. Aí imagina, de Manaus, minha roupa de frio é uma camisa polo, né? E aí, em janeiro, tava quentinho, foi passando o tempo, fevereiro, março, cara, depois foi esfriando. E lá no Palmeiras, isso deve ser visto, o clube ele tem 2 shoppings, né? Sim. Um do lado e outro do outro, assim. Na época só tinha o Mais Plaza, que é o mais antigo. Aí eu fui no shopping e ver quanto que custava uma blusa de frio. Eu acho que na época eram uns R$65, que obviamente eu não tinha. Falei, cara, o que eu vou fazer? Naquela época eu ainda não conhecia, né? 25 de março, o Braz, não sabia nada disso. E aí, na época, tinha um roupeiro que era o Ronaldinho, depois ele foi pro futebol. Ele era um senhor, já deveria ter uns 60 e poucos anos. A gente chamava de Manaus, aí ele... Pô, o que foi, Manaus? Pô, não tá mó frio, eu tô com frio, cara, e não tenho grana pra comprar. Aí, peraí. Aí eu falava pra dentro, na época já era Adidas, né? Só que tinha um depósito de outras antigas lá, na minha toda. Aí foi lá, aí pegou, trouxe essa camisa pra mim. Foi a primeira blusa de frio que eu ganhei lá no Palmeiras. Isso aqui, cara, eu levei para todos os lugares, né? Não sei nem se vai caber em você, Pedro. Faz 15 anos que eu não fiz, não vai fazer uns 10, pelo menos. Mas nada que uma boa latada do você. Pelo menos já vai ter uma coisa do Palmeiras, um presente aqui. Obrigado para você. Você pode soltar pelo menos o filtro nunca vai passar. Sim. Isso aí é o que os jogadores de viagem eles usavam, né? Eu vou conseguir um caminho. Cara, porque ele assim, feliz pra caralho, usava disso, todo lugar que eu ia, era essa blusa. Todo lugar. Eu ia pra faculdade, era com a blusa, eu ia treinar com ela. Obrigado. E sim, Palmeiras, até hoje, se você for pegar do time, elas são caríssimas. Então, muita grana mesmo, 400, 500 reais. Então, sempre é bem mais acima da blusa, por exemplo, de jogo. Mas me ajudou muito, foi muito legal. Naquela época, assim, pô, fiquei feliz demais, né? Porque sabia que tinha as pessoas ali que estavam envolvidas no clube, mas que de fato estavam preocupados com a gente. Né? Então, me ajudou bastante. Vou usar. Espero que você guarde com carinho, use. Vou usar. Pelo menos você vai poder andar aí pelos arredores do Allianz Parque uniformizado. Já vou pro Rio de Janeiro. Para dar sorte. Para dar sorte, né? Já falar assim, olha, eu sou jogador do Palmeiras. Galera, se tiver alguma pergunta, manda aí no chat que a gente pergunta aqui pro Pedro. A gente está caminhando para o final. Falei até inclusive pro teu pai. A gente vai ficar ali mais ou menos 45 minutos, 1 hora. Não vai ser nada muito demorado não, até porque eu sei que você vai estar viajando daqui a pouco. Mas para a gente encerrar, já ir caminhando para o final, eu queria que você contasse assim, qual é a sua expectativa
para esse próximo ano, jogando no Palmeiras. E quais são as suas referências? Aqueles caras que você assim, se espelha, fala assim, cara, eu vejo assim, eu gosto daquele jogador, eu acho que o meu estilo de jogo encaixa com o dele, ou simplesmente alguém que você admira, que você queira comentar. Começando pelos jogadores, então. Isso, fica à vontade. Acho que de todos, embora eu goste de bastante jogadores, assim, acho que o que eu mais admiro mesmo é o Michael Jordan, assim, de todos, Eu sou muito fã, já assisti vários. Vou te falar, isso é uma novidade, porque geralmente a molecada que vem aqui toda fala assim, né, eu gosto do LeBron, eu gosto do Stephen Curry. Então, alguém mais novo que gosta do Jordan, eu já fiquei feliz, né? Eu uso a 23 por causa dele, inclusive. Eu também. Olha aí, tamo junto, é muita coisa em comum. Pois é, então assim, eu gosto muito dele, tô assistindo o documentário dele aí só pela milésima vez. Entendi. É sempre legal que eu sempre pego outros detalhes também e outras coisas interessantes, igual eu tô aqui hoje com você pegando várias dicas e tudo mais. Isso é muito interessante. As expectativas, eu acho que eu ainda não tive muito tempo para pensar, né? Mas é algo que eu já venho assim, por alto já pensando há um tempo. Então eu só espero poder ajudar o time como um todo a ganhar campeonato mesmo, não só a ter prêmios individuais, né? Mas também ajudar o Palmeiras a ganhar campeonato, de repente, quem sabe, ter uma categoria adulta. Sim. E também, principalmente, me desenvolver como jogador nesse ano. E é o que eu realmente mais estou almejando mesmo, é desenvolver tudo que eu preciso desenvolver como jogador. E agora eu quero tudo aquilo que Show de bola. Moçada, a gente vai caminhando aqui para o final. Né? Eu queria agradecer a você que ficou mais, você que saiu, entraram, você que está aqui até agora. Né? Eu queria agradecer nossos patrocinadores. Tem no Albuquerque Corretora de Seguros, FM Albuquerque também Engenharia, né, que cede aqui um espaço para a gente poder fazer esse programa que é show de bola, para a gente conhecer novas pessoas, conhecer a história dos nossos atletas, dos nossos diretores, dos nossos dirigentes. Então, agradeço a você que ficou aí até o finalzinho. E dizer o seguinte, sexta-feira começa o Brasileiro e a gente vai estar torcendo para essa molecada aqui. O Pedro faz parte desse time e vai estar representando o nosso estado. Se Deus quiser, eles vão fazer um bom papel lá. Né? E a gente vai estar aqui orando e torcendo por eles. Beleza? No mais, a gente vai estar voltando aí na semana que vem com mais Quem Faz Esporte. Pedrão, um abraço, mano. Valeu, foi um prazer. Deus abençoe. Dona Ana, olha por esse rapaz aqui, que ele é show de bola. E a gente se vê na próxima. Valeu, galera. Top. Caraca.